o meu Deus, o teu Deus, aquele que é santo, aquele que é justo, ele é maravilhoso. Honras e glória seja dado ao nosso Criador. Louvado, engrandecido seja o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? Jesus Cristo, o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. E não há outro Deus sem Ele, porque por Ele todas estas coisas foram criadas e feitas por meio dEle. O Senhor Deus, Ele está conosco para nos guardar, porque Ele é o nosso refúgio presente na hora da angústia e sempre estará conosco, porque Ele é maravilhoso. Você pode agradecer a Deus nesta manhã, agradecer a Ele pela roupa que você veste, pela casa que te abriga, pelo alimento que você come. Jesus Cristo, Ele é e sempre será bondoso, misericordioso, grandioso, poderoso, aquele que é capaz de fazer todas as coisas se tornar possíveis, porque a palavra nos fala que todas as coisas são possíveis ao que crê. E nós cremos num Deus vivo, num Deus fiel, num Deus verdadeiro, num Deus que criou os céus, a terra, os mares, os oceanos, um Deus que é grande em poder. Ele é o único Deus, o Deus da existência, o Deus que te amou, que te formou e que contou a cada fio do teu cabelo, é contado diante da presença dEle. Ele conhece você no teu íntimo do teu ser, na profundeza da tua alma e no teu entendimento, porque Ele está contigo todos os dias. Basta clamar a Ele e Ele te responderá, basta adorar a Ele e Ele fará aquilo que é impossível à tua vida. Jesus Cristo, Ele nos diz: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a todo ser, a toda criatura, para que se tornem filhos de Deus. Filhos de Deus. E quando nós fazemos a vontade do Pai, nós se tornamos filhos. Quando nós voltamos para Jesus Cristo, nós voltamos reconhecendo a Ele como Deus, nós somos filhos. Nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. E qual filho pediria algo ao Pai e o Pai não iria respondê-lo? Quanto mais a Deus, que vos criou, que vos formou, Ele está pronto a ouvir a tua dor, no teu pranto, a ouvir aquilo que você tem a pedir, aos desejos dos vossos corações, para que venha ser realizado na conformidade da tua fé e da tua busca, porque todos aqueles que buscam o Senhor, eles encontrarão. A palavra ela é bem exata: aqueles que buscam o Senhor, esses encontrarão a Ele. Eu quero te pedir neste momento, você que está a adentrar a este canal, para que possamos transmitir esta mensagem. Antes de eu orar, para começar esta mensagem, eu quero te pedir que você republique esta live, que você compartilhe esta mensagem com aqueles que estão sem esperança, que estão nos vícios, nas drogas, no álcool, na prostituição, naqueles que estão sem esperança neste momento, para que possa haver salvação, para que possa haver transformação, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, e esta palavra ela é viva e eficaz. E quando você está participando desta palavra, quando você está compartilhando esta mensagem, você está ajudando a ganhar almas para o reino dos céus. Quando você manda a mensagem àquele que não tem esperança, aquele que está desesperançado, aquele que pode até tirar a sua própria vida, você está participando da obra de Deus. Você está alcançando vidas, porque a nossa meta, o nosso intuito é alcançar almas para Jesus, é alcançar vidas para Jesus, é alcançar aquilo no qual muitos têm perecido e morrido, mas nós queremos salvar a vida dessas pessoas pelo poder da palavra em Jesus Cristo, porque é só a palavra que salva, é só a palavra que restaura, é só a palavra que liberta e que renova, porque ela é viva e eficaz, ela é uma palavra transformadora e jamais passará. Estamos no final dos dias, no qual Jesus Cristo está voltando. Muitos estão preferindo ganhar o mundo inteiro e perder a salvação,
Mas quando nós pregamos a palavra de Deus e você ajuda que essa mensagem alcance as pessoas, esta mensagem está trazendo salvação, está trazendo renovação. Esta mensagem está sendo viva e eficaz no coração, porque quando as pessoas aceitam a Jesus, a palavra não volta vazia, mas jamais ela voltará vazia, porque mesmo se o ser humano não ouvir essa palavra, as pedras clamarão. As pedras clamarão. É bem exato, a palavra do Senhor é exatidão, não depende de nós. Ele é e sempre será o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é e sempre será adorado. Ele é e sempre será glorioso. E quem é ele? Jesus Cristo, o Rei da Glória. Esse Deus que pode mudar a história do teu filho, da tua filha, dos teus familiares, do teu pai, da tua mãe, do teu parente, da tua avó, dos seus tios. Pode tirar aquele que está cativo ao cativeiro. Ele pode libertá-lo, porque é a palavra dele. Ele pode curar o enfermo, o abatido, o oprimido, porque a palavra é para isso. A palavra de Deus é para a libertação da humanidade. E muitos têm apregoado esta palavra para benefícios próprios. Mas no final dos dias o reino dos céus vai chegar na porta dos vossos corações, para que tenham vida eterna diante do Senhor Jesus, por aceitação a esta palavra. Oremos a Deus. Senhor Jesus, venha diante de nós neste momento, para que possamos fazer a tua vontade, para que possamos fazer o teu querer, para que o Espírito Santo de Deus venha pleitear a cada vida, a cada ser neste momento, para que possa ir de encontro aos corações desses que já estão dentro deste canal, para ouvir uma mensagem da parte do Senhor, e os que adentrarão a esta mensagem, para que eles possam receber esta mensagem, para que haja transformação, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja vivificação, renovação da alma, da mente, do corpo e do Espírito, porque nós clamamos a um Deus vivo, não um Deus de barro, um Deus de madeira, mas um Cristo ressurreto, que vive eternamente e está com as mãos estendidas para vos alcançar, para vos libertar, para curar a tua alma, para curar as tuas doenças físicas, psicológicas, para fazer com que a materialidade se concretize e se realize segundo a tua fé em Jesus Cristo, porque todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e a vida eterna é a coroa da vida, e essa coroa da vida ela é tomada por persistência, por acreditar, por lutar e acreditar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e tudo ele fará. Um bom dia a todos, uma boa tarde, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A palavra de Deus se encontra em Daniel 3, a partir do versículo 15. Agora, pois, está pronto, quando ouvir o som da buzina, do pífaro e da cítara, e da harpa e do saltério, da gaita e dos foles, e de toda sorte de música, para que vos prostrasses e adorasses esta estátua que fiz. Bom, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos livrará das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos pode livrar. Mas se ele não nos livrar da fornalha de fogo ardente da tua mão, então fica sabendo, ó rei, que mesmo assim nós não adoraremos a outros deuses, e nem a estátua que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e se mudou o seu aspecto e o semblante contra Sadraque, contra Mesaque e Abednego, e falou na ordem: aquece 7 vezes mais esta fornalha, e ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados ao fogo ardente. Aleluias! Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus, o Santo de Israel, aquele que vive eternamente, aquele que é santo, poderoso, fiel, justo, soberano, aquele que é a existência da vida, aquele que é sobrenatural, aquele que está presente na minha vida,
na tua vida. Compartilhe esta mensagem, compartilhe esta palavra, salve uma vida, salve uma alma. A palavra de Deus, ela vai nos relatar que houve um rei em uma era passada, e este rei, chamado Nabucodonosor, era um rei de grandes posses e de domínio de todos os governos. Ele estava sob a supremacia daquele reinado, daquela era, e ele governava várias nações. Ele era um rei poderoso, um rei que tinha sido levantado para abater as nações. Um rei que era grande em poder, de riquezas materiais. Ele era um rei grande em exércitos humanos, com a força dos seus braços. Ele era um rei na qual ele levou ao povo de Israel cativo à Babilônia. O profeta Jeremias, ele vai profetizar a queda de Israel. E assim como ele profetiza, e muitos não acreditaram, zombaram naquela era, assim aconteceu, porque Israel estava num patamar grande, sem guerra, em paz, e vivia o povo desviados dos caminhos do Senhor. E Deus manda alertar o povo para que se voltasse para a presença dele. E quando Deus determina, ele deu uma ordem, uma determinação, e o povo não se voltou, começaram a zombar do profeta. E ali o profeta profetizou que não ficaria, que todos seriam cativos ao rei da Babilônia. E ali, esta ordem na qual foi determinada por Deus e mostrado ao profeta em visão, para que o povo ouvisse a voz de Deus, mas o povo estava agarrado nos seus prazeres, nos seus comércios, nas suas concupiscências. Eles tinham se desviados do caminho do Senhor e estava a olhar para as coisas terrenas. E não ouviram a voz do profeta, e na qual veio a determinação, não do homem, mas de Deus, para que o povo de Israel voltasse. E agora aquele povo que estava em paz, vai haver guerra. Aquele povo que estava calmo, que estava tudo bem para eles, segundo as próprias concupiscências, mas eles tinham desviados do caminho do Senhor, e não estavam buscando a Deus. Agora a assolação chega à casa e à nação de Israel. Eles são tomados, derrubados, destruídos. Muitos são mortos e muitos são levados ao cativeiro, à Babilônia. E os que serviam e os que não serviam foram levados. Porque quando Deus dá uma ordem para uma nação, quando Deus dá uma determinação para um país, quando Deus dá uma determinação para certas regiões, tem que ser cumprido da conformidade da palavra do Senhor, porque Ele determina o tempo, a ordem das estações, Ele determina o ciclo da terra, o ciclo da vida, Ele determina a fonte das águas, os mares, os ventos, as estrelas, as galáxias, os oceanos. Ele é o Deus que determina por todo poder e glória, porque a glória é dele, a honra é dele, o poder e o domínio é dele. E quando ele determina algo a uma nação, e essa nação não cumpre aquilo que foi determinado, se desviando, olhando, zombando, o mal sobrevém sobre aquela nação. Porque os profetas foram levantados para servir de aviso ao povo, para alertar as nações, os reinos que estão se desviando do caminho de Deus. Agora aquele homem que é grande em poder, em exércitos humanos, aquele homem, ele vai contra o povo de Israel e leva cativo. No meio daquele povo havia 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Esses 4 jovens eram diferenciados daquelas pessoas, e alguns profetas foram levados. Mas houve a diferença do tratamento. Alguns foram escravizados, outros foram colocados dentro do palácio do próprio Nabucodonosor. Porque quando Deus está, mesmo que você está cativo, há a diferença dos que servem e dos que não servem, dos que buscam a Deus ou dos que não buscam. Porque o homem pode prender ao teu corpo, a tua matéria, mas a tua mente, a tua alma, o teu espírito, jamais Deus deixará com que prenda.
Porque você é livre em pensamento, é livre em adorá-lo, é livre em estar nele, para viver nele. Oh glória! Agora aquele homem que está sobre o domínio, aquele homem vai se engrandecer, derrubando vários reinos, se crescendo em nome, em fama, derrubando várias nações. Agora aquele homem, ele vai com a sua concupiscência, mesmo ele vendo a Deus agir, porque ele teve uma visão, e ali aquela visão perturba ele, e Daniel vai lá levantado por Deus e revela a visão a ele, mostra ele antes de acontecer que ele seria abatido, ele iria reinar por um tempo e depois viriam outros reinos. Mas aquele homem coloca Daniel como governador daquela província, porque aonde está o mal também existe o bem. Mesmo que o mundo esteja em trevas, existem pessoas que fazem o bem e lutam para o reino de Deus. Porque Deus, ele determina cada um no seu tempo, no seu lugar. Porque quem coloca é Deus e quem tira é Deus. Quem levanta é Deus e quem abate é Deus. Não sou eu que vou com as forças nos meus braços governar ou deixar de governar. Mas quando o homem pede a escolha para que o povo escolhesse um rei, para que o povo determinasse um governo, se generaliza as guerras. Porque vocês pediram, nós pedimos no passado, para que Deus deixasse o governo na mão do homem. E esse governo na mão do homem tem destruído nações, almas e vidas, matado milhões e milhares de pessoas todos os dias, levando estas vidas, estas almas para o inferno. Eles têm levado, arrastado milhões de multidões incontáveis nas guerras, porque não estão ouvindo a voz de Deus. Se convertei-vos dos teus maus caminhos, se aliai diante da presença do Senhor Jesus Cristo, o Rei Celestial, que tudo fez e tudo construiu, porque o Rei está voltando para buscar as nações. E muitos estão dispersos, despercebidos na sua própria concupiscência, olhando para os desejos do mundo, olhando para as suas próprias concupiscências. E quando Deus ele fala, eis que estou à porta dos vossos corações, para que aceite a minha palavra, para que haja salvação, para que haja libertação e transformação. Aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar, destituído da glória do Senhor já está. E o homem não se converte, sendo ele casa rebelde, como crianças que caminham a precipício do abismo e não vê mais a voz de Deus, não ouve mais, porque se apegaram nos seus próprios desejos, nas suas próprias concupiscências. Desperta, tu que dormes, é chegado o reino dos céus e a justiça do Senhor, o meu Deus e o teu Deus, que está sobre toda a terra. E não é tempo de brincarmos, é tempo de edificarmos, é tempo de prepararmos para receber o Rei da Glória. Lá sobre querer cai. Este Rei da Glória está voltando. Nabucodonosor, aquele homem que governava as nações, impotente, fazendo guerra, matando, destruindo. Mas Deus levantou homens de Deus dentro da província. Mas agora vai chegar o tempo que ele vai se achar um Deus. Ele vai se crescer, se exaltar. E quando ele vai crescer e se exaltar, Deus vai abatê-lo de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. Porque a loucura do homem que não tem o conhecimento e desafia a Deus, ele é abatido. Porque no momento que você abre a boca para desafiar a Deus, você já está abatido e ninguém te levantará. Porque a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. E a porta que ele abre, nenhum inferno pode fechá-la. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de verdade, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que é maravilhoso, extraordinário e que te ama e que te chama neste momento para se converter-vos, para se entregar-vos, para se alinhar-vos
diante da presença dele. Não importa o país, a nação, o reino na qual você esteja, o bairro, a cidade, não importa. O que importa é que esta mensagem está penetrando no teu coração, a divisão da tua alma, a profundeza do teu espírito, para que sejais libertos, salvos, resgatados e tenhais o teu nome escrito no livro da vida. Por aceitação a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus, ele move os céus e a terra. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser salvo pela palavra de Deus. Republique esta mensagem para que alcance as vidas e as almas. Participe do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, que é para ganhar almas para o reino dos céus. E não para cobrar dízimos e ofertas, mas para salvar vidas e almas que perecem neste mundo. Agora aquele homem, ele faz uma imagem à sua semelhança, se colocando ele como Deus. Ele junta todos os tipos de músicas e de instrumentos que existiam na era. Ele convoca todas as nações, todos os reinos, para a apresentação daquela imagem, para que o homem se prostrasse. E foi dada uma determinação pelo rei, que aquele que não se prostrasse iria morrer, iria perder a vida. Assim como foi no princípio, também será no fim. Agora aquela imagem está constituída, e ali todos os reinos, todas as nações estão diante da Babilônia, com a determinação que aquele que não adorasse a imagem seria morto, lançado ao fogo das caldeiras, que já estavam aquecidas. O inimigo, ele vai tentar te aterrorizar pelo medo. Você liga a televisão 5 horas da manhã, o ser humano é manipulado até nos dias de hoje. A primeira coisa que você vê é homicídios, assassinatos, estupros, desolações. Você não vê um jornalista falando assim: que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Você vê as mídias de televisões já anunciando o mal, porque para isso eles são constituídos, para anunciar ao mal, para te colocar em medo, aprisionado nos teus medos. Mas Jesus te fez liberto, te fez homem e não escravo, te fez livre, te fez filho e não enteado. Agora aquele homem que se levanta em todas as nações e reinos que ali estão, vão se prostrar diante da criatura, se esquecendo do Criador. Lastore querer cantar aqui nácia. Agora eles vão esquecer do Criador dos céus e da terra, e vão obedecer à lei de homens, que mandaram que eles se prostrassem, porque senão eles temem a própria vida. E aquele que ama mais a sua vida do que a Deus, não é digno de Deus. Se ama mais o pai do que a Deus, não é digno de Deus. Se ama a casa, os materiais, os bens materiais mais do que a Deus, não é digno de Deus. O reino dos céus é chegado para te despertar. Amai a Deus acima de todas as coisas. Laçore querebe canta. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, Deus, ele está contigo. Resplandeça a tua glória neste lugar, Senhor. Resplandeça, Senhor, o teu Espírito dentro destes seres, dessas almas, dentro dos corações, desarraigando o ódio, a ganância, a concupiscência, a malignidade, o pecado, a idolatria, a imoralidade, que saiam em nome de Jesus. Que haja salvação na tua casa, na tua família, na tua vida, pelo poder da palavra que é eterna. Agora os reinos e as nações vão se prostrar diante da criatura que se quis fazer criador. E Deus está olhando o homem lá de cima, diante dos altos céus, sobre todos os céus e sobre todas as terras. Ele está olhando as atitudes do homem nesta terra. Ele está a se mover do seu trono para julgar as nações e abater os reinos grandes e pequenos. Ele está voltando para abater as nações e os homens que se dizem grandes nesta terra. Porque não há governo que não se passa e que será se derrubado. Porque todos os governantes
adorarão a ele, se prostrarão diante dele, todos os reinos, todos os reis, toda a terra e toda a vida que existe nela se prostrará diante de Deus, se prostrará diante do autor, do consumador da vida, e diante da existência, que se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Agora aquele homem e as nações dos reinos estão ali para prostrar diante dele, mas no meio daqueles haviam 4 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Esses não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego fala com o rei, dirigindo a ele, porque o rei desafia Deus e fala assim: quem poderá livrar-vos das minhas mãos? Aí eles respondem assim, com a confiança e com a fé. Eles sabiam que Deus podia livrá-los e guardá-los, mas Deus não é obrigado a fazer um milagre a você. Ele faz a conformidade do que ele visiona e do que ele vê, que ele está elevado acima do teu ser, acima da tua compreensão, da tua mente. E agora, ele vai falar assim: Rei Nabucodonosor, não importa se meu Deus vai nos livrar ou não, mas de uma coisa já fica sabendo: nós não nos prostraremos diante da tua imagem, mas sim diante de Deus, do Criador dos céus e da terra, do Rei do universo. Isto me leva ao momento triste desta terra, ao momento no qual reinos e nações se prostrarão diante do anticristo, temendo a própria vida. Até os que se dizem ser e estar no caminho irão se corromper. Eis a voz que clama no deserto: se convertei-vos dos teus maus caminhos, fazei o que é certo, não o que é abominável diante dos olhos do Senhor, o teu Deus. Se convertei-vos, se alinhai-vos, porque o rei está voltando para buscar esta humanidade que está em trevas e já não vê a luz. Porque quando se levantar e já está na terra o homem do pecado, reinos e nações, igrejas governamentais se prostrarão diante dele. Não é a igreja que vai te salvar, não é a placa do seu ministério que vai te salvar, não é o seu pastor que vai te salvar, não é o padre, não é o papa, não sou eu que vai te salvar. O Salvador se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho sem ele, porque para ele todas as coisas foram criadas nele, porque ele vive eternamente e está com as mãos estendidas para alcançar ao teu coração. Os reinos e as nações podem se prostrar diante dele, mas aqueles que têm o selo de Deus não se prostrarão. E quando você se prostrar a eles, e que se você mudar de lado, você não tem mais salvação, porque você já tem um conhecimento hoje e não é tido por inocente, porque muitos morrerão. Porque assim como foi no princípio, Deus não vai te dar chave de casa, não vai te dar carro, não vai te dar moto, não vai te dar prosperidade nesta terra, não. Porque estamos nos últimos dias, no qual a palavra da verdade tem que ser pregada, edificada, vivida, com santidade e sacrifício, em adoração a Deus. O verdadeiro sacrifício: adorai ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas, buscai a ele enquanto se pode encontrá-lo, adorai a ele no teu santuário, que é o teu corpo, mas não sejais só templos vazios, sejais habitação do eterno. Não sejais só ouvintes, mas sejais praticantes da palavra, viveis da palavra, porque a palavra vos libertará e vos encontrará com o Criador do universo, face a face, cara a cara. Aqueles que permanecer firmes até o final receberão, ao que vencer, a coroa da vida. E esta coroa da vida é tomada por persistência, por força e não por violência. É por amor às almas e às vidas que está se esvaindo como sangue. O sangue dos justos clamam diante do trono do Senhor. E vocês estão em casa dormindo dispersos, usando drogas, bebendo álcool, se prostituindo, adorando imagens, e não quer vos converter-vos.
Os que estão na igreja estão nos bancos, sentados como fariseus, saduceus. Já não servem mais, já não adoram mais em espírito e em verdade. Cada um será reconhecido segundo as suas obras dos seus atos. Para Deus, não terrenos. Quantas almas têm ganhados para Deus? Quantos órfãos têm visitados? Quantas as viúvas têm sustentados? Quantos viciados têm pregado a palavra a ele e ajudado a levantar, a salvar, a resgatar? Porque quando fizeste uns a desses pequeninos, assim fará a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele rei que era grande e que quis ser adorado, reconhecido, como o Kim Jong-un, aquele cabeça quadrada da Coreia, que agora Deus feriu, e já vai tarde, assassino de cristão. Agora o inferno está pronto para receber esse camarada que assassinou milhares e já não tem salvação para ele. Porque aquele que adora e faz uma imagem, desafia a Deus, desfere os pâncreas dele, está com os dias contados. Vamos ver se a medicina vai salvar a ele, se o dinheiro dele vai salvar a ele, se os servos deles, as bombas nucleares que ele tem, se vai salvar a ele. Porque o ser humano é pó e ao pó retornará. Não se engrandeçam, homens, diante da presença de Deus. Porque ainda que você morra pela palavra de Deus, pregai a verdade, a justiça do Senhor. Não vos enganeis. Porque muitos têm medo de falar, têm medo de cadeias, de grilhões, têm medo de ser morto. Mas qual Deus que você busca? Sadraque, Mesaque e Abednego perderiam a própria vida diante daquela imagem, mas não se prostraria ao mundo, ao homem. E ali Nabucodonosor desafia a Deus: quem poderá livrar-vos das minhas mãos? E o servo do Senhor fala assim: mesmo que ele não nos livre, nós não nos prostraremos. E no fim dos dias o anticristo se levanta. Reinos e nações estão se prostrando, estão adorando, estão comentando, estão curtindo, estão participando, estão dormindo, despercebidos. O porquê? Porque os tempos pregam chave de casa, de carro, Deus revela uma esposa, um marido, e nada disso acontece porque não é dele. Estão sendo enganados por servir religiões e não a verdadeira religião, que é praticar ao bem ao próximo, amar os teus inimigos, visitar órfãos, as viúvas, fazer as boas obras da salvação e pelo mundo pregar o evangelho a todo ser, a toda criatura. Este é o verdadeiro evangelho e poucos querem ouvir. Eu quero ouvir que Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Aí só se afunda para dentro do inferno. Porque a palavra de Deus nos últimos dias não é doce, ela é fel, mas no final se torna doce como mel, para aqueles que viver até o fim e alcançar a coroa da vida. E essa coroa foi dada a preço de sangue. Você foi comprado a preço de sangue. Agora aquele rei que se engrandece, aquele rei que se acha grande, aquele rei que fez uma imagem para que fosse reconhecido, agora aquele rei, ele vai conhecer o que é verdadeiro poder do exército celestial do Senhor. Agora ele vai conhecer o que é verdadeiramente o poder de Deus. Agora ele vai conhecer realmente o que é a Deus, o que ele pode fazer, porque ele desafiou a Deus, assim como esse ditador da Coreia desafiou a Deus, fazendo uma imagem de si mesmo, para que a nação prostrasse diante dele. Eu desafio qualquer um desses governantes, faça imagem de você mesmo e coloque, vê se Deus não vai ferir e vai matar. Porque adorarás somente o Senhor, o teu Deus, o que te criou, o que te formou, ó verme de Jacó. Não adorarás imagem de esculturas. Deuses que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, e de nada pode fazer. Feito por artifícios humanos. E muitos têm adorado estas imagens. Isso é uma determinação, é uma ordem de Deus para a humanidade. Adorarás
somente o Senhor, o teu Deus, que te criou, que te formou e que te fez. Isto é uma determinação. Não é um pedido, não é um mandamento, é uma determinação dos céus para a humanidade. E aquele que não adorar, no último dia se prostrará, todo joelho se dobrará e toda língua o confessará, porque ele determinou desde o princípio e se cumprirá. Queira ou não, goste ou não. Agora Sadraque, Mesaque e Abednego está ali para perder a própria vida, mas ele fala: saiba, ó rei, mesmo se Deus nos livrar, nós não vamos prostrar diante da tua imagem. Nós não vamos prostrar diante de homens, de governos, diante de religiões. Nós não vamos prostrar diante de mentiras, falsidades, desigualdades. Nós não vamos prostrar diante do pecado, de concupiscência, de malignidade. Mas nós vamos se prostrar em adorar ao Deus Criador dos céus e da terra, que fez você e que te comprou a preço de sangue naquela cruz. Não foi a preço de bala no sinal, não. Foi a preço de sangue, para que sejais salvos, libertos e não escravos. O inimigo está como um leão, andando ao derredor para vos tragar. E nesses últimos dias, vai doer, mas vai curar. Nesses últimos dias, reflita na tua mente. O que fazemos para Deus? Eu falo para mim também. O que estamos a caminhar ao sentido da vida, ao sentido do inferno. Porque se eu vou na igreja, eu pulo, eu desço, eu faço musiquinha, mas e as suas almas que estão perecendo, que você passa para ir para a igreja e ver um viciado caído e não abre a boca para trazer uma palavra de esperança? Já não carregam bíblias, carregam celulares, amando a tecnologia acima de Deus. Eis que eu vi uma meretriz, e essa tinha todos os nomes de abominações diante do nome do Senhor. Apocalipse fala: e todos se prostram, se dobram. E nós usamos essa meretriz para ganhar a tua alma, a tua vida para Deus. Neste momento, você que está no crime, nas drogas, no vício, na prostituição, na promiscuidade, se alinhai-vos diante da presença do Senhor, o teu Deus, porque o Rei está voltando, e às vezes essa seja a última oportunidade de salvação para a tua vida, para a tua alma. Nós não estamos aqui para adocicar a cruz. Nós estamos aqui para te dar a oportunidade, porque Ele vos amou e te comprou a preço de sangue, e nada pode separar do amor dele pela tua vida, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Se você não aceitar pelo teu livre-arbítrio, que será retirado desta terra. E mesmo se você não aceitar, você se prostrará e dobrará o joelho e confessará Ele com a tua boca. Seja ateu, seja qualquer zombador, vai confessar a Ele. Porque é uma determinação dele para a terra. E muitos falam: eu vejo uma grande bênção para você. Porque o homem quer ouvir bênçãos de matéria, apegado na terra. Mas não querem ouvir a mensagem dos céus, que vai te levar à salvação e à vida eterna. Porque esta mensagem não é de troca, não é de venda, ela é incorruptível, ela é viva e eficaz. Ela é uma mensagem que traz salvação e resgate de almas e de vidas. E é por aceitação, não por obrigação. Você aceita, já foi determinado, adorará somente o Senhor, o teu Deus. Ele determinou. Não foi eu que determino, Ele te determinou que adorasse. Agora Ele te deu o livre-arbítrio de escolher céu ou inferno. Salvação. Ou queimar nas chamas do inferno, junto com os demônios e potestades e malignidades. É a tua escolha. O que você quer neste momento? Servir um Deus verdadeiro, poderoso. Porque a terra melhorará por um pouco de tempo. E todos se esquecerão deste dia. Nós estamos vivendo a fase mais perigosa da humanidade. A fase mais perigosa da humanidade. E a humanidade está dormindo. A humanidade está dormindo. A humanidade está dispersa, despercebida.
está se desviando com caminhos que parecem caminhos bons, mas são caminhos de morte. Caminhos que vão te levar ao inferno e não à salvação. Estes caminhos não te conduzirão à vida eterna. Porque se você olhar para a concupiscência deste mundo e procurar servir a este mundo, você está sendo um inimigo de Deus. Mas quando você se volta para Deus, independente dos teus pecados, independente dos teus erros, porque não há um justo sequer, mas quando você confessa os seus pecados diante dele, ele está com as mãos estendidas para vos alcançar. Porque todos nós pecamos todos os dias, no agir, no falar, no pensar, no julgar. Nós somos pecadores constantes todos os dias. Nós pecamos todos os dias. O pecado está diante dos teus olhos todos os dias. Este pecado está diante dos teus olhos todos os dias. Mas a palavra vai nos falar que você tem um meio de defesa. Se seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem tenebrosos, com trevas serão. O que queres que eu te faça? Assim diz o Senhor neste dia, nesta hora, neste momento. Porque o que te prende é os vícios, é as drogas, é as dificuldades desta terra. Então olhe para esta mensagem e reflita em tudo que está diante dos teus olhos, que está sobre a terra. Toda a humanidade, muitos se prostrarão diante do anticristo, adorarão a ele, até os que estão no caminho se desviarão com amor à sua própria vida, porque sereis perseguidos, sereis mortos. Não é chave de casa e de carro, não, é últimos dias da terra. A perseguição está diante dos olhos de todos. Nigéria, África, Moçambique, vários outros continentes, outros lugares. Os cristãos já estão sendo mortos na China, na Coreia do Norte, afogados, subterrados, enterrados vivos, cortados, cerrados ao meio, decapitados. Mas eles estão perdendo a fé. E o Brasil está dormindo, querendo chave de casa, de carro. Que Deus é esse que eles pregam? Deus da mentira e do engano. Estamos no apocalipse. Desperta, tu que dormes, para que ninguém roube a tua coroa. É vivas da plenitude do poder do Senhor, o teu Deus que te criou. As guerras se generalizam, nações e reinos sendo dizimados, fora de tecnologia. E vocês dormindo dentro de casa. Como que o mal não vai chegar ao Brasil, não vai assolar ao Brasil? Já está na porta do Brasil já. Comecem a orar verdadeiramente e a servir a Deus da forma na qual Ele determinou que serviste. Voltais ao Senhor, ao teu Deus. Voltai aos caminhos do Senhor e ao primeiro amor. Assim Ele vos determina neste momento. Voltai ao Senhor, ao teu Deus, aquele que te criou. Adorai a Ele, fazei a obra de Deus com sacrifício bom e agradável, não com algo podre. Agora é dancinha. Eu não mandei você parar. Já está parado, morto. Já está morto já. Quer rebolar, mostrar para os outros. Que cristão é esse? Se convertei-vos dos teus maus caminhos, se alinhai diante da presença do Senhor, se arrependei-vos enquanto há tempo de santificação, de purificação, que a palavra do Eterno chegue aos vossos corações, para que sejam limpos, purificados, vivificados, renovados, restaurados, revividos, restabelecidos e que alcance a vida eterna. Agora Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego entram na fornalha de fogo jogado pelos homens, aquecido 7 vezes mais. Eles confiaram em Deus, mesmo que fossem perder a vida deles. E agora eles estão dentro daquela fornalha de fogo. Imagina a mente deles, na hora. Qual que foi o último pedido deles? Eles ficaram chorando, que estava morrendo? Não, eles estavam confiantes em Deus. Se o Senhor, o meu Deus, quiser me livrar, mas mesmo se Ele não quiser, eu estarei na glória com Ele agora mesmo. Esse era o pensamento deles. Eu vou ver Ele agora mesmo, face a face, cara a cara. Eu já estou pronto.
para subir e não descer. E muitos de vocês passarão por esta prova, porque está escrito: assim como foi no princípio, será no fim. Sereis perseguidos, sereis odiados, sereis mortos, mas não temas, eu venci o mundo. E eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Essa é outra determinação para aqueles que acreditam nele. Ele está contigo. Ele move céus e terra, mares e oceanos. O impossível é a impossibilidade. Para aqueles que creem, temem e o buscam e esperam nele verdadeiramente, porque a glória é dele, a honra é dele. Agora Sadraque, Mesaque e Abednego está dentro daquela fornalha de fogo, mas o fogo não está queimando. Quem lançou a eles, a chama chamuscou, matou os guerreiros mais fortes que aquele homem tinha, o rei poderoso, com grandes exércitos humanos, que de nada valia. E porque ele desafia a Deus, agora a nação dele, o reino dele vai cair, vai ser abatido. Não há um governo que desafia a Deus e que fica em pé. Não há um homem que desafia a Deus e fica vivo. Me mostra um que desafiou a Deus e ficou vivo. A não ser que ele se arrependeu e Deus o perdoou e serve a Deus hoje em dia. Fora isso não tem. Porque Deus age da forma que ele quer agir. Agora dentro daquela fornalha que está queimando, 7 vezes mais superaquecida, aonde há outra improbabilidade humana, rompendo o espaço-tempo, a física humana, a fornalha de fogo está 7 vezes mais aquecida. Os homens que jogaram foram queimados, mortos, chamuscados só pelas chamas. Agora eles estão a passear no meio do fogo. Quando passares pelas águas, as águas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Isso é uma promessa, uma determinação de Deus para aqueles que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão firmes para todos sempre. Agora eles estão a passear no meio do fogo, e o povo está olhando e não acreditando, e de repente aparece um quarto homem. Este homem, semelhante a Deus, o próprio Deus desce dentro da fornalha para confortar a eles, para falar: meus filhos, vem cá, nenhum mal vai te acontecer, nenhuma praga vai chegar à tua casa, ou à tua tenda, ou à tua família, porque você acreditou em mim. Eu sou teu abrigo, teu refúgio, a tua segurança, a tua fortaleza. Eu estou aqui para te guardar, para te livrar, para te alinhar aos teus caminhos, para que o mal, as trevas, as forças do inferno não tenham poder de tocar na tua vida. Oh glória! Porque é simplesmente assim, quando ele faz a impossibilidade se tornar possível. E no grande dia, como estará o teu coração? Deus não está a chamar homens covardes, homens fracos, mulheres fracas, porque o reino dos céus é tomado à força. Se você quer chave de carro, casa, já sai do canal. Você não vai ter isso não. Você vai ter aqui palavra de Deus verdadeira para a santificação, transformação da vida da humanidade. Se você quer prosperidade, você está no lugar errado. Aqui você vai ter uma palavra de edificação e transformação de vidas, de alma, de mente, de coração, para que adentres ao Esta vida foi comprada a preço de sangue na cruz do Calvário. A tua vida, a tua alma foi comprada por Ele. Você foi feito por Ele, criado por Ele. Paulo perdeu a cabeça, mas não perdeu a coroa da vida.
Sadraque, Mesaque e Abednego preferiam morrer do que perder a coroa da vida. E você? Agora é chegado, o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bons frutos será colhida, a que produzir maus frutos será desarraigada. É céu ou é inferno? Você quer ser salvo, reconhecido, escrito no livro da vida, para que sejais salvos, libertos, vivificados, purificados, transformados? Ou vocês querem seguir a concupiscência do mundo e do pecado? Você quer ser liberto do álcool, das drogas, dos vícios, da prostituição, da promiscuidade, da enganação, voltar ao primeiro amor diante do Senhor, o teu Deus, fazer a obra, cumprir as promessas que Ele tem na tua vida? A promessa é essa: eu sou o seu refúgio, o seu abrigo, a sua segurança. Para aqueles que temem e o buscam, Ele vos guardará, vos livrará. O mal não chegará à tua casa, à tua tenda, não assolará a tua vida, porque Ele estará contigo na angústia, na tristeza, na dor, na alegria, até o final dos dias e a consumação dos séculos. Esta é a promessa. Ele não te prometeu chave de casa, império, casa, avião, aeronave, não. Ele te prometeu a vida eterna. E o caminho é estreito, a porta larga conduz ao inferno, e são muitos que estão descendo por ela. O machado está posto à raiz das árvores. Agora é o tempo e a hora mais importante desta mensagem. Você que adentrou aqui, neste canal, para ouvir uma palavra de transformação, que não sou eu que transformo, não é o meu pastor que transforma, não é o homem que transforma, o padre, o papa, as igrejas. Quem transforma é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e todo que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. E é necessário, Apocalipse 20:15 vai dizer que aquele achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus. Eu não estou aqui a pregoar ministério ou religião, eu estou aqui a pregar um Deus vivo e verdadeiro que está voltando para buscar a humanidade. Se convertei-vos, a oportunidade de salvação está diante dos teus olhos. Aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar, morto, destruído da glória já estás, porque não é tido como inocente. A hora é essa, o tempo é este, a palavra da verdade chegou ao teu coração. Ah, eu estou em pecado. Venha da forma na qual está. Quem vai te libertar é Jesus Cristo. Quem vai te purificar é Jesus Cristo. Quem vai te transformar é Jesus Cristo. Porque hoje o Espírito Santo entra ao teu coração. E se você não tiver escrito no livro da vida, eu fui uma boa pessoa. Eu dei meus dízimos, as minhas ofertas. Eu fiz muitas coisas boas. Não importa. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez nessa terra. Se você foi bom, se você foi ruim. Se você não foi encontrado, achado escrito no livro da vida, Apocalipse 20:15. É lançado no lago do inferno. Se apartai-vos vós de mim, que pratiqueis iniquidades. E agora é o tempo. É o momento. Para você que quer aceitar a Jesus, reconhecendo a Ele, a Trindade como o único Deus, na forma humana, o seu Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Você vai ter que reconhecer Ele da sua própria boca e confessar. Não precisa você mandar mensagem, escrever. É aí mesmo onde você está, no seu quarto, na rua, no seu carro. É onde você está agora, nesse momento, que Ele vai te salvar, que Ele vai te curar, que Ele vai te libertar. Se você botar a sua fé em prática e aceitar a Ele. Mas é necessário que você confesse da tua própria boca. E aqueles que querem aceitar, aqueles que estão à beira do caminho, e aqueles que estão retornando para casa ao primeiro amor, para fazer as obras do Evangelho do Reino dos Céus, coloque a mão nos vossos corações, que eu vou orar por você. Mas é necessário que você repita essas palavras comigo. Fala assim comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço em todos os meus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado.
Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Eu confesso o Senhor como meu Deus em todos os meus caminhos. Você que está voltando para a presença de Deus, é necessário que fale comigo. Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida. Eu te reconheço, Jesus Cristo, como meu Deus único, fiel e verdadeiro. Senhor, escreve o nome dessas pessoas que você aceitaram, em nome de Jesus, sejais escrito no livro da vida e tenhas parte no reino dos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que estão voltando ao primeiro amor para fazer a obra da determinação dada pelo Deus eterno, o Criador do universo, ide pelo mundo, pregai o meu evangelho a todo ser, a toda criatura, proclamai as boas novas do reino dos céus, a vinda de Cristo, visitai os órfãos, as viúvas, os hospitais, os leitos de enfermidades, as cadeias. Fazei ao bem ao próximo. Se tem duas túnicas, dá uma ao próximo. Alimentai aqueles que têm fome, que têm sede, que têm frio. Se você está a se aliar e reconhecer essas palavras que são fiéis e verdadeiras diante do teu ser, você que está no caminho, que é crente e não está praticando estas obras, seu galardão será reconhecido segundo estas obras. Coloque a mão no teu coração que eu vou orar por você, para que a presença do Espírito te tome e que volte ao primeiro amor, a fidelidade do Senhor. Não importa a tua igreja, teu ministério. Eu estou falando aqui para ninguém parar de ir em igreja, não. Sirvam as igrejas que você quiser, mas sirvam o principal pastor, que se chama Jesus Cristo. Conheçam a Bíblia Sagrada, conheçam as leis de Deus, para que tenham vidas. Você que está a voltar ao primeiro amor e a fazer a obra do Senhor, eu vou orar pela tua vida. Senhor Jesus, abençoe essas pessoas que estão no teu caminho. Revista elas, que menaraçou, erebe, que menácia, com o Espírito da graça, com o Espírito do poder do Senhor dos exércitos celestiais. Em nome de Jesus, sejam revestidos do poder de Deus neste momento, para fazer as boas obras diante de Jesus Cristo. Você que está nos vícios, nas drogas, no álcool, doente, enfermo, eu vou orar pela tua vida. Você que tem um parente doente, enfermo, eu vou orar pela tua vida. E neste momento eu quero te pedir, se desligue deste mundo, perdoe aqueles que te ofendeu, porque Deus está te perdoando neste momento. E é necessário que você libere o perdão, tire o ódio do teu coração, que fique só Deus no teu coração agora neste momento, para que o milagre aconteça, para que Ele opere maravilhas, porque é Ele que opera, não sou eu. Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome dos 7 Espíritos diante do trono, em nome do Deus único, fiel e verdadeiro Jesus Cristo, a honra e a glória seja dada a Ti, somente a Ti. Vai de encontro a estas vidas agora, revestindo do alto das cabeças até a planta dos pés, regenerando as células, os órgãos, os rins, todas as veias, artérias, ossos, ligaduras, coluna, vértebras, sejam refeitas em nome de Jesus. Que haja salvação neste momento, que haja cura, sejam curados pelo nome de Jesus. Enfermidade maligna saia do corpo deles pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus, sejam curados. Aqueles que estão nos vícios sejam libertados. Espírito do vício, das drogas, espírito da malignidade, da prostituição, da promiscuidade, da idolatria, da imoralidade, saia da alma, saia do corpo deles, saia da mente deles, saia do coração deles, da família deles, das gerações deles, em nome de Jesus. Você que está no leito da enfermidade, visita o Espírito Santo. Aqueles que estão com causas insolucionáveis diante de Ti, Senhor, neste momento, que colocaram as causas insolucionáveis diante dos olhos humanos, diante da Tua presença agora. Senhor, cura eles, aqueles que estão com câncer, com AIDS, aqueles que estão, Senhor, sendo mortos por bactérias, que estão sendo comidos, Senhor, porque a concupiscência do corpo humano é real. Em nome de Jesus, doenças incuráveis, saia do corpo deles, é pelo nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, que as células sejam regeneradas, que sejam restituídas com dons de maravilhas. Toca ele, Deus maravilhoso, toca eles agora, em nome de Jesus. Laçou rique larabeste, repastor rique me canta, raque labaçou erebe que me canta. Toca agora, Senhor, aqueles que estão nas cadeias, com penas longas, os teus filhos, os teus primos, sobrinhos, os teus netos. Deus está visitando agora, dentro das cadeias, quebrando os processos, os grilhões, em nome de Jesus. Está a visitar a eles agora, neste momento. Aleluias. É para a glória do Senhor, é para a honra do Senhor. Aleluias.
Você pode agradecer a Deus neste momento. Você pode entregar o teu caminho a Ele neste momento. Você pode falar assim: Senhor, eu te agradeço. Eu te glorifico. Você ainda que não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Compartilhe a mensagem para que salve vidas e salve almas. Se achegai-vos ao Senhor, o teu Deus, e Ele se achegará a vós. Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei grandes coisas ocultas que não sabes. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A glória dele, é para ele, é por ele que nós vivemos. Nele, ele está voltando. Ganhe uma vida, ganhe uma alma. Proclamai o nome do Deus eterno. Salvai vidas, salvai almas. Porque para isso ele vos enviou. Para isso ele vos determinou. Para isso ele cumpre na tua vida hoje essa determinação, pela presença do Espírito que há em mim e também há em ti. Sejam cobertos da presença do Espírito Santo de Deus, revestivos do alto, em nome de Jesus. Santo oh glória, aleluias. Jesus Cristo, Ele ama cada um de vocês. E não se apegue. Eu não estou aqui a falar, deixe de ir para a igreja. Não, vocês têm que ir na igreja. Vocês têm que ter seus pastores, tem que ter seus pastores. Mas que sejais pastores. Porque se você está numa igreja que só prega prosperidade, chave de caixa, só pede dízimo e oferta, você está no lugar errado. Se você está numa igreja que não salva vidas, não salva almas, não visita os órfãos e as viúvas, você está no lugar errado. Se você está numa igreja que só busca a própria concupiscência, você está no lugar errado. Se não pregam salvação, santificação, você está no lugar errado. O conhecimento, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E esta palavra que se chama Bíblia Sagrada, essa palavra que é uma palavra de vida, chama-se Bíblia Sagrada. Esta palavra é o que salva, esta palavra é o que cura, esta palavra é o que vos liberta, esta palavra é o que te dá a vida. E só nesta palavra você terá vida. E se assim acreditares, sereis transformados, revividos, revivificados. Serão salvos pela graça, pelo amor e pela fé, a esperança. Não temais, assim diz o Senhor dos exércitos celestiais. E é necessário que você sempre republique estas mensagens, que você sempre traga mais pessoas para ouvir estas mensagens que estão necessitando. Eu não estou aqui a pregar para crente. Eu estou aqui a pregar aqueles que estão no caminho, para que vos venham também, mas aqueles que estão na presença, que venham também ouvir a palavra, mas para que pratiquem esta palavra também. Não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. É em nome de Jesus. Porque o reino dos céus, a seara é grande, são poucos os ceifeiros. E hoje Deus, Ele traz salvação à tua casa, à tua vida, à tua família. Ele está curando, libertando. Só glorificai a Ele, exaltai ao nome dEle. Dai toda a glória, toda a honra para Ele, que é só Ele que é digno. Ele é digno de toda a honra e glória. Eu te dou toda a honra e toda a glória, Senhor. Eu te glorifico, te reconheço, porque és maravilhoso. A glória é tua, a honra é tua. Toda esta humanidade é tua, Senhor, que compraste a preço de sangue, por amor à vida deles. Entenda que nada pode separar você, mesmo que no dia da manhã o inimigo arme laço e você tropece, mas você está no caminho, e se você confessar, Ele te perdoará. Você pode cair 70 vezes, mas Ele te erguerá. A persistência é você buscar todos os dias, nas suas desilusões, nas suas lutas, nas suas dores, orar a Ele, estar conectado com a mente nele, vivendo nele, sendo transformados, revividos, edificados, porque Ele é o caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida, e não há outro Deus sem Ele. Que Deus vos abençoe nesta tarde, que o Espírito Santo esteja com vocês. Praticai as boas obras, as boas novas do Senhor.
Salve uma vida, salve uma alma. Ore 3 vezes por dia. Esteja conectado em Deus, lendo a palavra de Deus, orando antes de ler, pedindo a presença do Espírito. Não conte os teus sonhos para ninguém, conte os teus sonhos para Deus. O inimigo anda como um leão ao redor para vos tragar, mas Deus está com as mãos estendidas para vos alcançar, porque Ele ama vocês verdadeiramente. E todos os dias nós estaremos aqui até quando Ele permitir. E o rei está voltando. A terra não tem mais 7 anos de vida. Então se alinhai-vos, se apegai-vos ao Senhor, se achegai-vos a Ele, praticai a palavra de Deus para a salvação de vidas e de almas, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Entendai-vos que Ele está no controle, e mesmo se passar pelo fogo não se queimará, se passar pelo mar, Ele não te submergerá. Ele está contigo, isto é uma promessa. Ele é o teu abrigo, o teu refúgio, a tua segurança. Não se dobrem a leis de homens, mas confie em Deus. Não negue a Jesus Cristo o reconhecimento que vocês reconheceram Ele como seu Deus. Nunca na tua vida perca a tua vida nesta terra que é passageira, porque o pó retornará ao pó, mas vive eternamente, mantendo essa promessa da vitória. Porque pode ser pela minha vida, mas se eu negar, eu perco a minha salvação. Seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se não é inscrito, inscreva-se nesse canal, republique esta mensagem e ganhe uma vida e uma alma.